aqui. Antes da gente começar realmente a entrevista, a gente só queria dar umas orientações para deixar claro como que vai ser a entrevista. A gente vai deixar bem de leve, não precisa sentir pressão nenhuma, não precisa responder não precisa ficar na ponta do pé para responder a questão, não tem ansiedade nenhuma. Vai ser tudo editado depois de qualquer maneira. É, A gente vai te apresentar também as 10 perguntas que a gente tem padrão que a gente vai fazer por causa que o projeto é feito assim, a gente tem que ter 10 perguntas padrão para enviar no próprio vídeo. E conforme for decorrendo a entrevista, a gente vai acabar fazendo outras perguntas. Essas vão ser adicionadas no vídeo final, talvez se os caras lá da Alumni deixar e acharem legal. Deixa eu só achar aqui onde é que estão as perguntas. Vou mandar ali no chat, pode ser? Pode ser. Aqui nós temos 5 perguntas que são as padrões, que eles deram uma lista pra gente, que eles pediram pra gente fazer uso. No chat ali, aqui estão as 5 perguntas padrão. E agora vão as perguntas que a gente desenvolveu, as perguntas autorais. Aí tem uma... Assim, é bem informal essa parte aqui mesmo. Ok. Uma coisa que a gente queria perguntar era do linguição, né? Porque, pô, como que a gente não vai perguntar sobre isso? Não dá pra deixar, não dá pra perder a O oportunidade. evento principal da faculdade. Eu acho que o linguição em si é uma coisa que acho que a minha fase viu crescer. A primeira linguição que eu participei foi, tipo, muito pequena. Era uma coisa na prefeitura da UFSC, que era a galera só fazendo churrasquinho de linguiça Nossa. mesmo. Então Acho que era um durante o meu linguicinha. curso, tipo, acho que até o linguicinha é maior do que isso. Aí. É pequenininho mesmo, então. Vamos ver. Não, era só a galera veterana mesmo. Eles se juntavam, tomavam uma cerveja e faziam algumas linguiças na brasa. Tipo, era muito pequeno. Ah, Nem sei se ainda a quem diria. prefeitura da USP, da UFSC ainda tem lá. O Deve ter que mudado bastante. O que não, que será que tem ali que eu não peguei? Ainda existe a prefeitura da UFSC? Porque eles estavam O tendo elefante branco, tá mudança lá. fazendo? Não. Prefeitura da USC. A É, prefeitura da UFSC? ali é onde fica a parte de química, mas eu acho que a química ia. Tipo, tem o CTC, Aham. e aí tem a parte de biologia, e aí depois do outro lado da avenida tem uma parte ali que tem um restaurante de Ai, servidores. Essa Ali ficava a sim. prefeitura da UFSC. pergunta é muito Ah, Era onde complexa, a tinha gente. manutenção. Pergunta A complexa gente pra ainda não quem pisou gosta na de UFSC. academia. Não, eu já pisei, porque eu tive que levar o meu irmão pra lá. Pensa, ele com o Acabaram de cabelinho chegar. curtinho, todo gationix chegando lá. Aí agora eu volto quase 5 anos depois, tá ele com cabelo longo, barba, sem camisa, resolvendo prova de cálculo ali na sala. Cena divina. É. Aí, chega a arrepiar quando eu lembro disso. Justo o primeiro semestre a gente não teve aula, né, pô? Ah, mas melhor que seja o primeiro semestre. Pior seria se a gente tivesse feito que nem os outros caras, ter uma semana e depois É, se verdade. quebrar inteiro. Tá, vamos fazer assim então. A gente vai fazer as perguntas conforme a gente vai fazer aqui numa ordem meio que pré-determinada. A gente vai começar primeiro se introduzindo para fazer. Aí a gente vai pedir para você se introduzir, falar alguma coisa. Ah, por exemplo, eu sou Miguel Aveiro, eu trabalho em tal lugar, tenho experiência nisso. O que você achar de boa, como é que é? De bom exemplo. Tá. Aí tu já pode ir pensando, pode ir tranquilo. Isso. Então, deixa eu só abrir aqui meu bloquinho de notas. Aqui, certinho. Ok, tá todo mundo aí preparadinho, tudo certinho. Alguém tá com alguma dúvida? Tranquilo. Se vocês dois responderem que vocês estão com dúvida, eu vou bater, né? Você é Eu tô louco? vendo Mano? campeonato. Tá. Agora vamos começar já mais bonitinho. Pode mandar. Então vamos lá. Bom, meu nome é João Gabriel, sou calouro agora da UFSC 2020/2. E agora eu vou pedir aí para meus outros camaradas do grupo aí se apresentarem. Opa, o meu nome é Vitor João de Andrade, eu também sou calouro do 20/2. A gente vai fazer aqui o trabalho da Alumni.
Opa, eu sou o Lucas Probst Curtarelli, sou o terceiro integrante do grupo do projeto da Alumni, nesse caso o grupo 105, e a gente está aqui com o Miguel Aveiro, o nosso selecionado para a entrevista. Por favor, Miguel. Olá, então meu nome é Miguel Aveira, eu sou da turma 052, eu trabalho numa empresa agora que chama Orbital Witness. Na verdade, minha trajetória eu comecei trabalhando bastante com coisas bem próximas a hardware, né? Hardware em chão de fábrica. E eu trabalhei por bastante tempo, eu trabalhei com semáforo inteligente, eu trabalhei em várias coisas de IoT, né? E nos últimos anos eu tenho migrado um pouco mais para fazer a parte de servidor. E ultimamente eu tenho mexido mais com dados e tudo mais. Mas é uma trajetória longa de várias coisas diferentes. Acho que é isso. Show. Então vou começar aí, passando aí para nossa primeira pergunta, que seria aí quando São. e por que que você escolheu automação? Eu, eu escolhi automação, na verdade, tipo, a história é bem boba mesmo. Eu estava lendo Guia de Estudante, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer, eu estava lendo o Guia de Estudante, e aí eu vi que tinha um curso, chamava Controle de Automação, que tinha um pouco de eletrônica, um pouco de mecânica, um pouco de computação. Eu falei, um pouquinho de tudo, talvez seja uma coisa legal. Mas, tipo, tipo, eu não tinha muita noção, na verdade. Eu só achei legal quando eu li, eu achei legal que seria o curso, e eu acho que eu fui aprendendo o que era o curso durante o curso, porque, enfim, acho que vocês também vão aprender o que é o curso É, durante o curso, porque não é uma coisa muito linear, assim, e não é uma coisa que é fácil de você saber antes de você entrar. para mim no momento agora tem sido bem complexo assim lidar com essa situação, porque inicialmente eu procurei aprender o máximo possível de quais áreas eu iria me especializar no curso, coisa do tipo, mas eu ainda não tenho ideia de como é que vai ser o meu futuro, né? Então, para mim, está sendo um tiro no escuro, digamos assim. Mas Mas de bacana certa, saber, tá? acho que de certa forma quase todas as profissões são assim. Você tem um pouco de noção, mas é muito difícil. Até você de fato começar a fazer e começar a aprender exatamente, é tudo meio que um tiro no escuro. Ok, então Claro. a gente vai chegar na empresa, tá, o que que eu faço? Ó, Olha, chefe, eu queimei aqui, isso aqui, tem algum problema? Aí do nada a energia do prédio inteiro cai. eu acho que aí é que tá, vocês estão aí é mais elétrica. Eu acho que o curso ele dá bastante oportunidade de fazer diversas coisas, né? Então, eu acho que da minha turma mesmo, acho que bem pouca gente trabalhou com coisas de controle. Eu trabalhei, então, tipo, tem gente que trabalha com consultoria, eu trabalhei com coisa embarcada, que eu acho que é uma coisa bem parecida com o que a gente tem no curso, né? Porque acho que a gente tem uma base boa de eletrônica, vocês vão ter uma base boa de eletrônica no curso, e engenheiro elétrico não é muito de programar, então a gente, para programar, vocês vão ter uma base boa de programação também. E também com base de programação, e como vocês têm, tipo, matemática bem forte, estatística, tipo, dá para fazer várias coisas diferentes, assim, tipo, não tem uma coisa definida. Eu sou engenheiro de controlação, de controle de automação, vou fazer o quê? Tipo, tem uma galera que trabalha com petróleo, com essas coisas, que é mais essa área, mas, tipo, três ou quatro do meu curso da minha turma que se formou que trabalha com isso. Tipo, vai ser um longo caminho, assim. Vocês vão saber o que, tipo, qual empresa que vocês vão trabalhar vai ser um processo aí. Eu acho que durante o curso vocês vão ficar mais tipo, eu gosto de programar, eu gosto mais da parte de matemática, eu gosto. Ou tem gente que fala não gosta de nada disso e vai fazer qualquer tipo de consultoria, que acho que tem uma galera que fez isso também. Ah, Vai se descobrindo, né? é. Vai escolhendo as opções que a pessoa lhe dá melhor, né? E acho que nas áreas, tipo, quando vocês começarem a aprender, eu acho que os dois primeiros anos são bem genéricos, assim, né? Tirando algumas coisas que são um pouco mais de controle que vocês vão ter. Eu acho que a partir do terceiro ano, quando vai começar a ter matérias mais específicas, vocês vão ver se são mais de programar, mais de controle, ou alguma outra coisa assim
Acho que são as duas portas maiores que abrem quando você faz esse curso. Terceira fase, então. Você chuta. Geralmente. Vocês vão ter que passar dos cálculos, vão ter que passar um monte de matéria. Tipo, vocês têm soldagem, espero que tenham tirado do currículo. Tem uma matéria que não tem nada a ver, assim. Tipo, aprender a soldar industrial, tinha matéria de CNC, sei lá, tem umas coisas. Meu, vocês aprendiam Imagem, usinagem. então. É, Meu tinha Deus. usinagem. A gente teve uma matéria, não lembro. Qual? Não sei se vocês ainda têm. Qual que é a matéria que você achou mais complicada? Qual a mais difícil? Se você tiver, também já pode mencionar uma história engraçada com algum professor. A gente vai torrar alguns aqui. A mais difícil, eu acho que vocês vão ter bem no finalzinho, quando vocês já estão quase querendo. Pra mim, foi. Vocês já estão quase querendo ir embora da faculdade, vocês já estão, sei lá, 4 anos aí, e aí vocês vão ter o Pagano com não lineares. Tipo, o Pagano, eu não sei, ele ainda dá aula, o Pagano? Alexandre Pagano. Enfim, talvez vocês não saibam, mas Mas ele é. ideia. A Eu gente vai acho que descobrir. vocês vão descobrir. Eu acho que ele é o professor mais inventivo que eu já vi em toda a face da Terra, assim. Tipo, se você analisar as provas dele de todos os anos, ele sempre acha umas questões que não tem nada a ver, assim. Tipo, ele é muito. Tipo, não é tipo você vai estudar e você vê uma coisa similar, assim. Tipo, as provas dele, tipo, é sempre tudo bem diferente uma da outra, assim. Pra mim, foi bem challenging. A lá bilíngue. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez foi numa prova de física. Meu professor, ele disse, você tem dois trens partindo de tal distância, um em direção oposta ao outro, numa velocidade, numa aceleração tal. Aí uma abelha sai junto do trem A. Aí quando ela chega no trem B, ela inverte de sentido com aceleração... Como é que é? Ela inverte sentido perfeitamente e volta pro segundo trem. Quantas vezes ela vai fazer esse ida e volta antes de ser tragicamente esmagada pela colisão dos dois trens? Nossa. Tu não vê um negócio desse fora dessas provas? Nossa! Vai ser. Bem, vai ter um outro grau aí quando vocês chegarem. E o pior é que vocês acham que vão aprender, vocês têm um pouco de física nas primeiras fases, não tem? Acho que vocês tem. aprendem Física todas um a essas gente tá coisas, fazendo. né? Né? Nossa, vocês têm que aprender todas essas coisas, mas aí vocês usam integral. Enfim. Integral derivada. Não dá spoiler do sofrimento. Não, então, eu acho que vocês vão ter. Integral e derivada é até mais fácil, eu acho que quando vocês tiverem cálculo C, que é uma coisa mais de no plano, e aí 4D, e umas coisas tipo, você tem que ficar desenhando, na verdade, aí ferrou. E tipo, é uma coisa que vocês vão usar bem pouco, assim, cálculo C é uma coisa que. Mas assim, cálculo A e B é tranquilo, assim, é de boa. No caso você se refere a como cálculo A e B, mas pra nós é cálculo 1. Você acha que isso foi um lance Mudou? pensado também? Mudou. Que a gente tem que nem- agora, a gente tem a prova de pré-cálculo, foi uma prova feita para avaliar o nível de proficiência. Aí acabou que a reprovação a taxa de reprovação na prova de pré-cálculo é maior do que na de cálculo. Um milagre assim da natureza, só capaz por brasileiros. Aí eles fazem pré-cálculo. Se tu não passa em pré-cálculo, tu faz 6 meses de pré-cálculo, uma matéria separada, pra tu fazer a prova de pré-cálculo de novo. Aí se tu Não. passar, tu vai pra cálculo 1. Aí é como daí- se tu tivesse 6 meses a mais na tua formação. Se tu não passa na prova de pré-cálculo, de primeira. Nossa, mas a ideia é que você já deveria ter aprendido cálculo antes de entrar? Essa é a ideia Isso. nova? Aprendi do pré-cálculo, que ele toma esses assuntos de ensino médio, seno, cosseno, somas, de. Como é que é? Aqueles assuntos básicos. O que você De tem que saber de trigonometria matemática. básica, tá. Isso. Pra você É, já chegar sabendo como, por exemplo, como fazer ali Uhum, no cálculo 1, você uhum, simplificar um seno de x sobre x para ser igual a 1, você fazer uhum. uma derivada de uma maneira mais simples. Ah, tá. Não, é bem diferente. Eu acho que a gente, tipo, cálculo 1 e 2 era tipo, mecânica tinha umas coisas assim. A gente tinha cálculo A, B e C, porque até onde eu me lembro, na nossa época ainda era professores, ainda era uma coisa que era comandada pelo departamento. Então era só automação que tinha cálculo A, B e C. Eu posso estar mais ou menos errado nesse detalhe, mas eu lembro que era uma coisa. A gente tinha professores que davam cálculo só pra gente mesmo. Eles eram do departamento de matemática, mas eles davam aula só para automação. E aí eu acho que no cálculo
C, que aí a gente de fato pegou com outras matérias. Mas eu posso estar errado nos detalhes. Já faz um pouco de tempo. Mas eu lembro que, por exemplo, mecânica tinha cálculo 1 e 2, que eu tinha um amigo meu que fazia mecânica, ele fazia a matéria diferente. Então, mas, enfim, posso estar um No pouco. caso ali, um exemplo seria, não sei se você conhece, mas tem do laboratório de acústica, o Arcanjo. Ah, sim, 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 Tinha, sim, então sim. você, vamos dizer, eu tenho que fazer uma matéria, eu ia para um outro departamento se não tivesse no meu departamento, por exemplo. Ah, é. Tem várias dessas coisas. Mas eu acho que, apesar de ser do departamento de matemática, quem dava mais ou menos. Porque acho que era um cálculo. O que a gente tinha que aprender no A e B era mais direcionado ao que a gente deveria de usar depois, para quando começar as matérias de controle. E aí, por isso que era um pouquinho diferente. Mas eu posso estar errado nisso daí. Eu lembro que a gente teve, por exemplo, na primeira fase e na segunda, era só nossa turma mesmo. Mas na terceira fase, a gente já começou a misturar quando a gente fazia cálculo, porque aí abria para todo mundo, e aí, tipo, era de pessoas de todas as engenharias. É, mas enfim, deve ter mudado um pouco o currículo. Aproveitando aí o gancho, né, que a gente tá falando de provas, de matérias, o IA realmente importa? Só se você continuar na academia, né? Mas eu acho que nem se você continuar na academia, talvez importe tanto assim. Eu acho que se você, por exemplo, tentar fazer. Tipo, se você passou o mínimo, por exemplo, de, sei lá, sempre tem um mínimo lá para você, se você continuar na academia, acho que você tem que ter um IAA de 7,5 ou 6, alguma coisa assim, para você conseguir fazer doutorado, alguma coisa. Até se você tentar fazer alguma coisa internacional, muda, por exemplo, né, a gradação. Então, tipo, no Brasil é de 1 a 10. E aí, tipo, a gente com 7,5, por exemplo, a gente aqui, se fosse fazer um mestrado aqui, seria o que eles consideram como A, né? Então, tipo, eles colocam tipo no mesmo balaio uma coisa que a gente divide bastante, assim. E eu acho que só se você ficar acima de 9, que é o que eles falam que é A+, assim, mas tipo, acima de 7,5 para cá é basicamente a mesma coisa, assim. Mas se você for trabalhar, tipo, nunca me perguntaram, assim, nem no. Quanto que você tirou? E eu acho que tem várias empresas que nem ligam, na verdade, muito sobre essas coisas, assim. Eu acho que tem um componente de quando você está no curso, tem uma certa competitividade, assim, sei lá, e, enfim, acho que até o jeito que eles querem que seja, assim. Mas não. Eu repeti matéria, enfim, não foi, assim, totalmente linear a minha faculdade. E tô bem de vida, assim, acho que não esquentou muita cabeça com essas coisas. Tipo, Tipo, quando termina a faculdade, meio que encerra esse período que tem, que, tipo, parece que a gente tá, desde que a gente se vê por gente, sempre tendo prova e tendo que provar e fazer alguma coisa, assim, né? Sempre a nota é uma coisa muito grande, né? De vestibular e tudo mais. Acho que quanto mais está passando os anos, tipo, você começa a estudar vestibular hoje em dia, sei lá, você tá nem existe mais oitava série, eu acho. Tipo, você, você nem entrou no colegial, você já está pensando em vestibular e as notas que você vai ter que tirar. Assim que acabou a faculdade, meio que vira a página. Então, tipo, é mais o que você consegue fazer quando você está trabalhando, você consegue mudar resultado. Então, talvez no primeiro emprego, alguns lugares, talvez, dependendo da empresa, mas depois é mais o que você aprendeu e que você consegue fazer, assim, né? E, sei lá, aqui, por exemplo, quando eu vim para cá, eles nunca perguntaram. Na real, tipo, falar para eles UFS que eles entendem mais ou menos, mas eles não conhecem também, né? Então, tipo, tudo fica relevante, assim, tem uma espécie de relevância depois com o tempo, assim, com o que você tem Uhum. na cadeira acadêmica. No caso ali, quando você já saiu da faculdade, você já saiu com uma mentalidade de trabalhar numa determinada empresa ou algum cargo? Se for esse o caso, se sim, em que fase mais ou menos do curso você tomou essa decisão? Em que semestre ali mais ou menos você disse, quero trabalhar nisso? Eu comecei a trabalhar.
numa empresa quando eu ainda estava no curso. Então, a primeira empresa que eu trabalhei chama Direct Automação, que é até bem próxima aí da UFSC. Eu comecei a trabalhar, estava na 7ª fase, mais ou menos. E eu trabalhei como... esqueci o nome. Estagiário, isso. Eu trabalhei eu comecei a fazer estágio lá e basicamente eu continuei fazendo estágio, tipo, da metade do curso para frente, eu continuei fazendo estágio lá. E foi mais, tipo, eu gostava de trabalhar. É uma empresa que faz automação em chão de fábrica e é divertido trabalhar com hardware, assim, ainda mais que a gente está no curso, a gente não consegue ter. Tipo, a gente tem pouca exposição para de fato trabalhar e ficar fazendo coisas tipo a um longo prazo, assim. Você faz alguma coisa tipo numa matéria, mas não é um projeto que você continua, né? E trabalhando, né, tipo, como eu comecei a trabalhar mais ou menos cedo, assim, né, no curso, eu meio que tomei a decisão que eu gostava dessa área de programação e que eu gostava dessa área de eletrônica e eu meio que continuei trabalhando nessa área de embarcados por bastante tempo, né? Então eu trabalhei, sei lá, 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, quase que exclusivamente com software embarcado, né? E então foi mais ou menos por ali, 7ª fase. Uma das coisas que me ajudou é que eu fiz durante o curso teve uma época, tinha um projeto que chamava DasBot, eu nem sei se ainda existe o DasBot, que é o grupo de robótica móvel da UF, do curso. Existe. Ah, o Existe, DasBot ainda existe? mas eu acho que Uhum. mudou de nome, se não me engano. Já tá de bengalinha, eu acho. Eu acho, eu acho que agora o nome é Robota, se não me engano. Não é mais das Ah, bot. tinha, então, tinha o Robotas, mas ele era um outro grupo. Tinha os dois. O Robotas é mais antigo ainda. Se não me E, engano, tem a equipe das bot e tem o Robota separado, que ele tem e que a gente recebeu e-mails até da própria UFSC. Todo mundo falando autojum das bot e nós ali, nós só tem que fazer o primeiro semestre, calma. Ô, pode mano, crer, pode ainda não crer. consigo fazer uma integral nenhuma derivada. Calma, professor. Essas coisas são divertidas, na verdade. Acho que faz parte de trabalhar em grupo com outras pessoas de outras fases, que sempre é, tipo, quando você trabalha nesses grupos assim, você acaba vendo pessoas de várias fases possíveis, aí você tira algumas dicas e é bom, assim, é uma coisa que é legal. E tem de fato, o Robotas, ele, tipo, na época, eles faziam os robozinhos para tentar navegar em labirinto, assim, né? Então ele tentava ser autônomo para em navegação. O DasBot, na época que eu tava lá, a gente estava tentando fazer a coisa de futebol de robô. Então era tipo era 3 robozinhos, né? Tinha uma câmera em cima, e aí é, em cima dele tem 2 cores, né? E aí pelas 2 cores a gente fazia processamento de imagem e tentava ver, por exemplo, se é amarelo e verde, por exemplo. Tinha que ser 2 cores, tipo amarelo e azul escuro. Então, se amarelo e azul escuro tá assim, significa que ele tá apontando para lá. Se ele tá mais ou menos assim, então pelas cores você meio que sabe para onde ele tá apontando. E a ideia era tentar fazer ele jogar futebol. Mas a gente gastou bastante tempo na eletrônica, na parte de processamento de imagem. Na hora de jogar futebol, não deu tão certo. Não sei se eles evoluíram um pouco. Depois de um tempo, na época era o Bira, o Ubirajara, que vai dar para vocês o primeiro sinais, né? Primeira matéria de sinais, é o Bira que dá. Era ele que comandava o grupo, mas tipo deu problema financeiro, aí acabou meio que o projeto e talvez eles voltaram depois de um tempo assim. Mas na época, por exemplo, eu fiquei trabalhando bastante com eletrônica lá e tipo eu gostei de trabalhar com os robozinhos. Então foi tipo uma coisa que me guiou mais ou menos para eu começar a ir para essa área de eletrônica e de programação. Então você diria que essa tua experiência ali tanto com o projeto mais, como é que é, lighthearted, mais leve, você acha que você diria que isso desmistificou a interação também com os veteranos? Desmistificou a tua visão sobre o curso? Deu alguma visão extra para você? Acho que sim, eu acho que ah, tem um amontoado de matérias que elas não fazem muito sentido
se você pensar nelas em separado. E eu acho que quando você começa a trabalhar e tem esses laboratórios ou alguma coisa assim, as coisas começam a se juntar e aí começa a fazer um pouco mais sentido do que você vai querer fazer depois. E veterano é veterano, tipo, é só uma pessoa que tá um pouco mais velha que você no curso, então não tem muito, É um não pouco tem mais muito velha que segredo você, nisso tem daí. poder total sobre a sua presença em qualquer cômodo de qualquer lugar. É que vocês são calouros só. Calouro, dá 10 reais aí pra eu almoçar. 10 reais Ozzy saindo do bolso. Calouro, É, pega ali a minha mochila que eu esqueci na outra sala. Calouro correndo pelo campus. Calouro indo para o segundo andar da Eletrosul. você Calouro sabe procurando que a sala local. você sabe que a minha fase a gente não teve trote, né? Porque estava proibido o trote na UFSC. E a gente meio que ficou com a pecha de que a gente não sofreu trote até o final do curso. Porque na época foi proibido o trote, porque tinha dado um trote violento. Enfim, a galera era bem maluca mesmo antigamente. Tipo, era bem maluca mesmo. E aí foi proibido o trote, a gente não levou. Depois de um tempo eles começaram a abrir, mas aí deu um monte de polêmica, a gente não levou trote, e aí a gente não pode dar trote. Teve gente que tomou o trote mais velho, tipo a Musa levou o trote mais velho, tipo, foi uma baguncinha, gente. É bom vocês levarem trote agora, de boa. Espero que eles não estejam tão malucos quanto era antigamente. Só um ovinho pra lá, alguma coisinha ali no Pida. Ainda existe o Pida? Ali, o barzinho na frente da. E Hum, pergunta muito complexa. que eu É saiba, muito tem o que meu eu. que eu saiba tem o desembargador, o Beats e o meu escritório. Nossa, o meu escritório ainda tá lá. Os outros é tudo novo. Já não são mais os mesmos. Ok. É, acho que é mais isso daí. Mas, enfim, isso passa, na verdade. É só a primeira fase, eles estão tentando intimidar, mas isso passa Ah, rapidinho. chega um veterano com um canhão de ovo supersônico. Não, não, só vai deixar uma marca. 3 semanas sai. Ai, Jesus. Essas coisas ainda. Enfim, eu não levei trote, eu também acabei, tipo, como deu bastante polêmica, eu não dei trote em ninguém. Teve outras pessoas que acabaram levando trote mais velho, mas eu também não dei trote em ninguém. Mas assim, depois quando tava na cervejada, o importante na real é depois na cervejada ali, você fica ali, conversa com a galera e zaço. Acho que o linguição também ajuda um pouco também para integrar, mas enfim. Bom, seguindo mais uma pergunta aqui do roteiro, então eu vou puxar o assunto, né? E após a faculdade, qual que foi a direção aí que você tomou? E se você estabeleceu uma rede de network, chegou a criar uns contatos da UFSC, alguma parte do curso influenciou bastante, né, a área que você escolheu seguir e tal. Como é que ficou quando você terminou a faculdade? Ahn, eu acho que são várias perguntas ao mesmo tempo aí. Eu acho que de influenciar o curso me influenciou bastante, porque, como eu falei, né, eu trabalhei bastante tempo na parte de software embarcado, e eu acho que o curso ele dá uma boa base. Eu não sei o quanto que mudou do currículo, né, mas vocês têm, por exemplo, por exemplo, sistemas operacionais com Rômulo, tem redes industriais, vocês aprendem várias coisas de protocolo de rede, que. E, esqueci o nome do professor agora, deu um branco. Acho que é com o Stemmer? Acho que é com o Stemmer. Enfim, talvez mudou os professores também, né? E tem várias outras matérias de alguma coisa de entender, planejar software, né? Planejar arquitetura de software, né? E tinha até umas matéria com o Juni, que era algumas coisas de tentar ser comunicação em coisa distribuída. Tipo, eles ainda usavam umas coisas que ninguém usa hoje em dia, tipo Corba, mas, enfim, era, tipo, a ideia de aprender essas coisas enquanto estava na faculdade foi uma boa ideia, porque meio que faz você entender mais ou menos como as coisas funcionam. Até matérias que não tem, a gente tinha
inteligência artificial, acho que foi lá pela 8ª fase, e, tipo, foi uma boa introdução até, tem umas coisas que são interessantes, assim, no curso. E é lógico que como o curso ele é muito diversificado, ele, tipo, tem muitas coisas que eu não uso mais hoje em dia. Então, toda a parte de controle acabou meio que ficou meio que mais ali pro lado, assim. Tipo, tem algumas coisas, se vocês, por exemplo, se interessarem com a parte de inteligência artificial, tem algumas coisas, tipo, quando vocês tiverem multivar, que na época era cutrofino, que é basicamente uma das coisas que você tenta fazer com inteligência artificial. Então, você tem uma matriz de inputs, e aí você está tentando minimizar o input para você tentar saber para onde que as coisas vão. Então, tipo, basicamente isso é um pouco da ideia do que você vai ter, tipo, com redes neurais, assim, né? E eu acho que tem uma base para vocês começarem a aprender algumas coisas assim, tipo, se interessar por essas áreas, tipo, de inteligência artificial e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido, sim, acho que o curso foi bem importante e eu acho que eu fui mais para a área técnica, né? Tem algumas pessoas que não foram tanto para a área técnica do curso e nesse sentido, eu acho que ele foi importante. Eu gosto bastante da minha formação, acho que foi uma boa formação. Um, da parte de network, eu acho que eu acabei cultivando pouco. depois que eu Depois que acabou o curso, eu acabei me mudando para São Paulo e as coisas, tipo, mudaram muito. Cada um foi. Tinha bastante gente que era bem espalhada. Eu acabei perdendo um pouco de contato com a galera do curso. A gente ainda tem WhatsApp, mas eu acabei perdendo um pouquinho de contato com o pessoal. Isso é um pouco de, infelizmente, mas eu acho que acabou fazendo parte, eu acho. Enfim. Eu, no meu curso técnico também aconteceu isso, né? Acabou, terminou a 8ª fase e cada um segue seu rumo, cada um vai procurar suas É, áreas, mas que se dá melhor. E é isso, alguns contatos a gente acaba perdendo mesmo, mas também acaba ganhando outros, né? Outros postos se abrem. Isso acaba. Eu acho que a galera que ainda está um pouco mais próxima, por exemplo, tem bastante gente que mora na Noruega, né? Então a galera ainda está bem próxima lá. E a galera que foi do petróleo, e tem gente que também trabalha nessas consultorias, acho que também eles trabalham meio, eles ainda conversam bastante, mas eu acabei indo para uma área bem diferente. Eu acho que não tem muita gente do meu curso, da minha turma, que trabalhou bastante com embarcado. Acabou sendo um pouquinho diferente, assim. Mas enfim, é, infelizmente. Mas eu gosto bastante deles ainda. Aproveitando. Pensando, pensando assim sobre a tua carreira como um todo, tem algum projeto profissional, algum projeto específico que você tem lembranças fortes, que você tem um sentimento forte, que você acha que foi excepcional ou que marcou muito como uma experiência boa? Ou também ruim? Ruim, eu vou começar pelo boa, que é um pouco mais, um pouco mais legal. Eu acho que tem várias coisas que eu fiz que eu gostei. Eu acho que uma das coisas que para mim é positiva é quando eu fui meu segundo emprego, quando eu trabalhei numa empresa chamada Braço Control, que ela faz semáforo, faz sinal de trânsito, né? E parece ser uma coisa que é bem simples, mas, por exemplo, quando você está trabalhando com semáforo, você tem tipo, se você, por exemplo, tem um cruzamento e tem dois verdes, assim, né? Se dá algum problema, e, por exemplo, dois lados do cruzamento estão com sinal verde, você tem que, por lei, agir em menos de meio segundo, né? E tem várias coisas que você precisa fazer quando você está mexendo com o controlador, que ele tem esqueci, shadowing. Em português, esqueci como é que é, desculpa. É, bem, scheduling, você tem que é bem rígido assim e no em, o processamento dele tem que ser bem rígido, porque se alguma coisa foge um pouco disso, a gente tem que, enfim, dar algum tipo de alarme, né, para, enfim, informar o usuário que alguma coisa ruim pode acontecer. E até
E a Brascontrol ela também estava fazendo a parte de, estava tentando fazer o é, é, primeira rede, né, de controladores inteligentes, né, que poderiam funcionar de forma autônoma, de acordo com o trânsito e tudo mais. E a gente teve um projeto grande em Santos, que é o projeto do VLT, né, um trenzinho, né, um bondezinho. E toda a parte do VLT foi um projeto novo que eu fui contratado. E aí, tipo, tem o VLT, tem toda a parte de segurança, tem toda a parte de processamento de sinais. Então, foi uma coisa que foi, tipo, o meu segundo emprego. E é uma coisa que é bem complicada. E eu fui aprendendo bastante coisa de eletrônica, também de trânsito, de fazer contas para, tipo, se você quiser coordenar vários tipos de semáforo, então você tem que ficar então você tem que coordenar com GPS. E eu também trabalhei, na verdade, na época, a gente fez o controlador do zero, né? Então era era fazer tipo a distribuição do Linux, escolher o hardware, escolher como que as coisas funcionam, como que ele vai se atualizar. Então tipo foi um projeto completo assim. E eu tinha trabalhado com algumas coisas semelhantes quando eu estava na Direct. Até o meu projeto de final de curso foi fazer uma, um, uma distribuição Linux customizável para um hardware que a gente estava fazendo para a empresa, né? Que era para operar em chão de fábrica. Mas esse foi um projeto grande, assim. Acho que foi a primeira vez que eu saí da faculdade, fiz um projeto grande. Tipo, foi bem complicado, tinha um monte de coisa. Mas, tipo, que depois que acabou, eu falei assim, nossa, eu consegui fazer, então, tipo, tipo, todo esse estudo, tipo, resolveu, tipo, deu em alguma coisa, assim, e aí foi meio que deu uma, enfim, foi uma primeira conquista, assim, na parte de pessoal de saber, né, porque, tipo, obviamente depois que você sai da faculdade, você não sabe muito bem o que você vai fazer, né, então, e você tem várias dúvidas se vai dar certo ou não, se você consegue fazer. Enfim, certas pessoas funcionam de forma diferente, mas, enfim, eu sempre tive algumas dúvidas se ia dar certo, o que, que não ia dar certo e como foi, e acho que esse foi um projeto grande que foi legal, assim, e eu acho que quando eu vim para cá também, e eu comecei a trabalhar aqui, eu achei que ia ser muito diferente, mas eu acho que toda a experiência que eu consegui no Brasil, trabalhando na Brascontrol, foi bem interessante foi muito importante para mim aqui, eu consegui trabalhar aqui normalmente. Acho que teve várias pequenas conquistas que foram importantes, assim, elas são boas. De coisa ruim, eu acho que no trabalho, acho que tem algumas empresas que eu achei que teve uma empresa, eu acho que eu achei que ia ser um pouco mais legal e acabou não sendo, que foi a Unipart, mas é mais porque na real era simples demais e aí acabou não sendo tão divertido assim trabalhar. E aí eu acabei saindo de lá depois de um tempo. Estou, Mas pode eu perguntar. tô prevendo que depois que sair essa entrevista vai estar em todos os jornais da UFSC. Atenção, calouro arranja briga com empresa. Veja no que deu. Quase isso. Mas eu acho que, enfim, acho que trabalhar tem vários desafios e eu acho que uma das coisas que isso daí seria, se vocês forem para a área de programação, né, a gente, dependendo do que de fato vocês vão fazer, tem certas coisas que são mais orientadas e são um pouco mais fáceis para quem fez ciência da computação. E se vocês forem trabalhar, tipo, ser um programador tipo normal assim, né, tipo de trabalhar com servidor, trabalhar com DevOps, essas coisas, o nosso curso não dá muita base, então tipo vai demorar bastante para vocês. Tipo na minha época não dava muita base, não sei como tá agora. E aí isso vocês vão ter que correr atrás bastante, assim. Mas eu acho que de qualquer forma sempre vai ser assim. As coisas mudam muito rapidamente, né? E sempre tem que estar aprendendo alguma coisa nova. É, Acho que é isso.
aproveitando aí que tu falou dos teus trabalhos e tudo mais, né? Como é que é essa experiência tua no exterior, né? Tu sente que a UFS conseguiu te preparar bem para ir pro exterior ou ela te preparou para o mercado de trabalho e tu teve que fazer algo a mais para ir para aí? Como é que é essa experiência? Não, acho que nesse sentido fomos bem preparados. Ah, não muda muito. Eu acho que uma das coisas que é um pouco diferente, assim, vamos separar em duas respostas. Uma é sim, eu acho que é a UFSC prepara, prepara bem, assim, né? E uma das diferenças que eu vejo, por exemplo, é que aqui no Reino Unido, né? Pode ser que outros países sejam um pouco diferentes, mas você começa, por exemplo, aqui a escola é um pouco diferente, né? Então, quando você tem 9 anos de idade, você meio que decide quais as áreas de forma geral que você quer fazer na vida. Então, por exemplo, se com 9 anos você decide, eu quero estudar matemática e física, faz de conta. Você não vai ter nada da parte de história, geografia. Então, tipo, você começa com 11, não, é 9 ou 11? Eu acho que é com 11. Você começa com 11 anos, você já começa, tipo, só estudar para a área que você quer. E você não vai ter, tipo, eu acho que a única coisa que você precisa ter mesmo, aqui no caso seria o inglês, né, que seria, mas o resto você pode escolher não estudar. Então, tem pessoas aqui, por exemplo, que não sabem nada de história e, enfim, é uma coisa aceitável na sociedade aqui isso daí, né? E então você tem uma preparação e quando você vai para a faculdade, os cursos aqui também são bem específicos, e não é todo mundo que vai para a faculdade, né? Eu acho que até a porcentagem é maior que no Brasil, né? Mas, enfim, não é todo mundo que necessariamente faz faculdade aqui, né? E isso é uma coisa aceitável também, né? Isso é uma coisa que é bem diferente aqui. Você pode trabalhar com programação, eu trabalhei com programação de pessoas que fazem história. A minha esposa, ela fez ciências sociais na UFSC e ela está trabalhando com programação agora também. E isso é uma coisa extremamente aceitável aqui. E de você, tipo, de ser uma coisa que é uma coisa que você vai aprender, né? Então aí, por exemplo, eles são uma coisa bem específica, assim. Então, tipo, você aprende. Então, você começou a ser uma coisa. Você começou com 11 anos a ficar específico, você vai para a faculdade ficar mais específico ainda, ou se você não fez essa faculdade, você estuda uma coisa específica para conseguir um emprego específico. E a gente tem uma noção bem maior das coisas, né? Porque a gente trabalhou com. Vocês vão aprender, tipo, matemática, vocês vão bem fortemente, vocês vão ter base de programação, tipo, tudo no Brasil é muito mais genérico e o curso é muito maior. Isso é uma coisa boa e é uma coisa ruim. Tipo, é uma coisa boa porque vocês têm noção de várias áreas possíveis e você consegue conversar de fato com várias pessoas diferentes. Então, tipo, se você está fazendo uma coisa de machine learning, eu consigo conversar com a galera do machine learning que eu consigo entender certos fundamentos de matemática e estatística aqui do que eles estão fazendo. Por exemplo, uma pessoa que estudou aqui e fez só a parte de computação, talvez não entrasse muito nessa coisa. Mas também tem o lado B, que como eles foram muito específicos, às vezes eles têm um conhecimento maior sobre o que eles estão fazendo de uma forma muito mais cedo que você. Então, tipo, é um balanço, assim. E eu acho que se você souber conversar com as pessoas e souber aprender com elas, tipo, é um bom lugar, assim, ter a educação mais genérica que a gente tem no Brasil em relação à educação bem específica do que a gente tem, que as pessoas têm aqui, né? E acho que mais ou menos isso. Uhum. Ali no caso, você foi já há quanto tempo tu tá morando aí? É, quase 5 anos e meio. Hum. Então demorou só 5 anos pra você se cansar do Brasil.
Ainda tenho vontade de voltar a morar pro Brasil, de certa forma. Não é tão. Nem tudo é tão perfeito assim. Afinal das contas, você sempre vai ser estrangeiro aqui, né? Uhum, né? E a gente é sul-americano ainda, tipo, não é assim que é. Tem algumas coisinhas que são pequenininhas e não fazem parte totalmente da cultura que. A Mas enfim, identidade se difere, né? da identidade, de conversas mesmo. Acho que o próprio jeito, assim, o jeito britânico é um jeito muito definido de ser, né? Então, tipo, você vai sentar no almoço, você vai conversar de trabalho, ou se não vai conversar de trabalho, você vai, tipo, eles gostam de fazer pergunta que parece que vem de um quiz, assim, qual que é o seu filme preferido? Hum. Cite, tipo, o que você fez no final de semana, sabe? Umas coisas mais... Porque tem uma coisa de que eles são bem pessoais, assim, uma coisa de pessoalidade é uma coisa que, tipo, é uma coisa muito privada para eles, assim. Então, dificilmente você vai ficar, tipo, tendo uma conversa para saber da onde que a pessoa, da onde que ela nasceu, qual que é a trajetória dela acadêmica, essas coisas, sei lá, ou o que que ela fez até chegar até ali. Eu geralmente tenho esse tipo de conversa com pessoas que não são britânicos. Então, italianos, romenos, polonês, são mais tranquilos de conversar. E é um pouco diferente, assim, tem várias coisas que são boas, e, mas é o tipo da coisa. Eu sempre fico pensando, tipo, quando você vai para um outro país, tipo, é a mesma coisa. Se você está sempre na sua cidade natal e você vai fazer faculdade em outra cidade, assim, tipo, você sempre vai ser dividido, assim. Tem coisas que você gosta da sua coisa da cidade natal e tem coisas que você gosta daqui. Então, tipo, você nunca vai apreciar ambos os lados totalmente. Então, sempre vai ter uma coisa aí pelo meio, assim. E tem certas coisas que ainda que eu gosto do Brasil e que seria legal. E, enfim, acho que eu tenho amigos, tem coisas que são legais, assim, né? Aqui tem comodidade, tem coisas que são bem legais aqui também. Acho que ambos. Mas acho que no futuro, assim, seria bom voltar pro Brasil. Voltar a quebrar. Como é que é quebrar calota em buraco na estrada? Tem buraco aqui também. Tem Não, buraco aqui também. sempre tem aquele. Não sei se tu vê bastante, mas sempre tem aquele memezinho, a piadinha. No Canadá, na Noruega, num país de primeiro mundo, eles fazem aquele adesivo na estrada que parece um buraco para eles desacelerarem. No Brasil, não, é 3D. Bem, talvez se fosse para um país. Aqui as coisas não funcionam tão bem assim. Talvez na Noruega as coisas funcionem um pouco melhor mesmo. Tem certas coisas aqui. Aqui tem várias coisas que são muito boas, mas tipo, o trem que. Quando eu cheguei aqui, a gente morava em Londres e eu consegui emprego numa empresa que é perto de Cambridge. Então, Londres está aqui, Cambridge está logo aqui, né? Então, tem um monte de vila bem pequena ali no meio e tinha uma empresa que comecei a trabalhar lá. E o trem que eu pegava todo dia, tipo, o trem acho que tem 50 anos de idade, assim. Então, ok, aqui tem trem, isso é uma coisa boa. Mas, é, tipo, o assento era duro, tipo, às vezes não tava cheirando legal. Não é que nem em São Paulo, que tem várias pessoas vendendo tudo que tem no trem, né? Tudo que é possível, vendendo balinha, vendendo um monte de coisa. Mas, enfim, tem seus probleminhas também, assim, né? E, e tem. Todos os lugares têm seus problemas. Mas é óbvio que tem várias coisas aqui que são boas, assim. Eu acho que no quesito de segurança é uma coisa que acho que só depois que você sai um tempo, assim, quando você volta, você começa a ver que, enfim, eu morei em São Paulo, antes de vir para cá eu estava morando em São Paulo, né? E a capital, não sei de onde que vocês são, só para eu ter noção, na Eu verdade. sou de Florianópolis. Você, Eu ok? também sou de Floripa. Cara, eu sou o Floripa. único que caiu de paraquedas aqui. Eu sou de Curitiba e morei minha vida inteira numa cidadezinha pequena perto de Blumenau. Não sei se tu conhece, Timbó. Claro, sim, sim, sim. Agora a gente tá ficando famoso. Estão ficando famoso? Aham. Agora sim, né? Vai ter um monte de gente que vai descobrir que Timbó existe.
Ah, entendi. Quando A eu gente sempre trabalhava. fala. Pode Pode falar. ir. Não, quando eu trabalhava na Directa, a gente tinha clientes em Timbó, porque tem Hum. bastante indústria pesada para lá, né? Então, Uhum. eu fui para Herweg, Timbó algumas vezes. Miller. Tem um hotel lá, o Timbó Park Hotel, alguma coisa assim. Sim, Timbó Parque Hotel ali perto na E boca do centro. todo ano eles ainda mandam e-mail para mim de feliz aniversário. Tipo, você cadastrou, tipo, já faz 20, sei lá, 15 anos que eu não vou para lá, eles sempre mandam um feliz aniversário, Miguel. Não, Timbó aqui na região é conhecida como a cidade dos rolês, por quê? Dos rolês no sentido mais, como é que é, mais piazão da palavra. Que a gente fica meio que no centro de todas as cidades. A norte tem Rio dos Cedros, a esquerda tem Benedito Novo, a direita tem Blumenau e Pomerode, a sul tem Indaial. Todo mundo meio que vem pra cá pra sair. Aí tu conhece um monte de gente. É. Ah, vocês são tudo catarinense, então. É. É que São Paulo é um outro mundo, na verdade. Eu não sei, na verdade, Florianópolis está ficando um pouquinho mais violento, né? Teve algumas coisas nos últimos anos aí, mas enfim, acho que São Paulo é outro nível, na verdade. Né? Como é que E é? Em Floripa tu tem medo de passar ali indo da Trindade pra Carvoeira, tu tem medo de passar ali das 11, das 9h30 pra frente. né, Geralmente eles falam isso, tipo, não passa da moradia estudantil depois das 9. tem algumas coisinhas e eu acho que tá ficando um pouco pior, na verdade. Enfim, pelo que eu tenho, eu tenho vários amigos que moram ainda aí em Floripa, né? E algumas coisas mudaram com o tempo. Né? Acho que o trânsito não deve estar tão bom aí também. Ah, eu não nem começa, cara. Da última vez que eu tava lá, que eu tava fazendo o terceirão, eu estudava ali no Geração, que é perto da Beira-Mar. Pegava Uhum. o Carvoeira Sul todo dia, subia e depois descia. E teve uma época que eles estavam fazendo reforma ali na... Ai, qual que é o nome da rua? Não lembro, só Na sei que é a rua que segue... Linhares, na Isso, a Jorge Lauro Linhares. Linhares, Laura Linhares. Isso. Seguia todo dia na Lauro Linhares. Aí eles estavam reformando uma parte dela, só que ficou reformando um bom tempo. A gente fazia um contorno gigante pra ir pra lá. Aí eles reformaram, terminaram de reformar. Não é que 2, 3 dias depois deles terminarem de reformar, foram lá e abriram um buraco porque tinha que trocar encanamento? Oh, Que deve ter ficado 1 mês e meio só aberto, assim, parado. Aí eles trocaram. Aí abriram de novo pra fazer a obra. Deve estar até hoje ainda em obras, pá. essas coisas aqui não funcionam mesmo, né? Sabe que isso daí, tipo, como eu trabalhei com transporte, enfim, quando eu trabalhei na Brascontrol, tem umas coisas, porque, tipo, você ganha com, a gente tinha que sempre estar eu acabei ficando bastante, um dos projetos que a gente tinha, é que eles estavam abrindo o protocolo da CET, né, que é a Companhia de Tráfego de São Paulo, e eles estavam tentando nacionalizar uma parte do protocolo para eles não dependerem, porque a rede de semáforo em São Paulo veio da Siemens, e é um protocolo aberto, mas os controladores são todos da Siemens. Então eles estavam tentando, como o protocolo é aberto, eles estavam tentando fazer as empresas nacionais aprenderem o protocolo e eles meio que abriram a CT lá para a gente, enfim, poder trabalhar junto com eles e testar se os nossos controladores conseguiam conversar com a rede deles, né? Que eles não iam trocar a rede, mas eles queriam conseguir controlador nacional. E aí, tipo, você conversa com eles, é tudo isso daí, tipo, eles abrem, tipo, abrir buraco, fechar buraco, tipo, é forma de ganhar dinheiro mesmo, assim, porque você tem um contrato com as empresas, eles têm 3, 4 empresas, e às vezes para você favorecer uma ou outra, tipo, você tem que fazer vários tipos de serviço. Então, eles vêm, fazem um serviço e depois eles refazem para eles ganharem em cima. Então, tipo, tem várias dessas coisinhas, assim, Tipo, o que você falou é uma coisa que muito provavelmente tipo, mudou o secretário de trânsito, ele tem uma outra empresa que ele gosta, e aí, tipo, ele falou, abre um buraco lá e depois fecha. Às vezes Nova não faz. manchete. Ex-aluno da UFSC é caçado por... Ó, cara, 50 tu tá longe, mas brasileiro alcança. Pode crer, né? Tem isso daí. Isso daí é a parte de editar. Não, esse aqui é o que vai ficar. Isso aqui vai ser a abertura.
Mas Não, tem mas um pior que monte. é É, questão humana, né? É o network deles. Como foi pra ti tu desenvolver os contatos, sei lá, na Dasbot, numa Autojum da vida, os caras fizeram o deles. Aí o que eles fizeram com esse network deles é uhum, que diferenciou. é, Não, mas isso a gente tem de monte aqui ainda. É. isso é infelizmente mesmo. Tipo, e eu, tipo, eu vejo assim, tipo, quando eu trabalhei, por exemplo, isso daí é uma coisa legal até tipo, quando eu trabalhei, eu morei algum tempo em Cambridge, né? Então eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar, a gente morou em Londres, e depois, como eu estava trabalhando em empresas e o centro de IoT aqui na Inglaterra é mais ligado ali na área de Cambridge, tem dois polos, um em Cambridge e outro em Brighton, Brighton, em Bristol, né? E a gente morou em Cambridge por 2 anos e meio. E uma das empresas que eu trabalhei é uma empresa grande, mais ou menos, né? Chama Unipart. E quando eu trabalhei lá, tipo, boa parte das pessoas que estavam lá ou era formada em Oxford ou era formada em Cambridge, né? E aqui tem também uma coisa que é um pouco diferente, né? Aqui, quando você fala que é engenheiro, engenheiro para tipo, para ele, se você é inteligente, você faz física, porque se você não conseguiu passar em física, você vai fazer engenharia, uma coisa mais ou menos assim. Lógico que tem gradações assim, mas a ideia é mais ou menos assim. Se você é inteligente, você faz física, porque tipo tem um conhecimento puro de matemática e tudo mais. Se não for, você vai fazer engenharia, que é uma coisa mais aplicada. É mais ou menos, enfim, mais Essa é ou a menos assim. diferença, essa é a diferença do primeiro e terceiro mundo. Aqui a gente vai pra física, a gente não passa em engenharia. É, É uma exatamente. coisa assim. Ou eles partem do princípio que, tipo, você consegue ensinar um físico a programar, mas o contrário é um pouco mais difícil. É mais Hum. difícil uma pessoa que programa aprender física. Então, tipo, quando você tem física, você tem uma noção um pouco maior. Mas enfim, acaba tendo que um monte de gente, tipo, no trabalho, o carinha, uma das pessoas que trabalha comigo, ele fez doutorado dele em física, tipo, em partícula de não sei o quê, e ele mesmo fala assim, é legal, a gente vai lá, aprende, mas não tem nada a ver, assim, com o que ele faz, e ele nunca pensou em trabalhar com essas coisas. Mas enfim, é um pouco de status, assim, um pouco. Mas, o que eu queria falar é que quando eu fui para lá, eu falei assim, nossa, eu vou trabalhar com um monte de gente que fez Cambridge, Oxford, nossa, deve ser uma coisa, tipo, é tudo igual, assim. Tipo, a nossa formação é muito boa mesmo, assim. E óbvio que tem gradações e tudo mais, mas, tipo, não faz muita diferença. Tinha muitas pessoas ali que eu trabalhava junto que eles eram muito acadêmicos, assim. E era, tipo, é impossível de trabalhar, assim, com esse tipo de pessoa. Falta, tipo, um pouco do molejo que a gente tem e um pouco da bagagem de ser mais generalista, assim, né? Tipo, a formação é muito boa, assim, tipo, a gente não perde nada. É óbvio que, tipo, o resto do mundo não conhece. Você vem pra cá e falar que fez UFX, e ele fala, que legal, né? Mas é uma boa formação, assim. Uhum. E é isso que dá uma Então, pena, assim, tem um monte de coisa no Brasil que não funciona, tipo, esses negócios de buraco. Mas, tipo, tem várias coisas que são muito boas mesmo, assim. Eu acho que faculdade no Brasil é muito bom, assim. Ensino no Brasil é legal, assim. O aluno tirando o então, máximo possível do curso, extraindo o máximo possível, tá bem encaminhado na vida, você diria, né? Acho que sim. Eu acho que se você, enfim, a mentalidade de que você vai ter que sempre estar estudando é uma coisa que, enfim, vai ter que continuar. E você vai aprender com duras pedras durante o curso que, se não estudar, não vai passar, assim. E eu acho que esse calo que você aprende também é uma coisa que é importante, né? Vocês vão ter que ficar calejados, assim. Vocês não vão conseguir passar. Não sei se mudou, mas sinais um, sinais 2 e realimentados, se vocês não vão conseguir se não ficar lá refazendo todas as coisas milhares de vezes, assim, olhando prova de 200 anos atrás para entender como é que vai fazer. Acho que esse calo é uma coisa que faz parte do nosso aprendizado e eu acho que eles não têm tanto disso daí. Acho que ficar calejado é uma coisa importante. Vitor tá vivo?
Tô vivo aqui. No canto, Aqueles 2 segundos antes de pegar o botão do microfone. É. Exatamente. Não, tô aqui. Não, mas então não tem essa de tá no meio da reunião, aí do nada bate 3 horas, todo mundo olha pro relógio, pausa pro chá. Eles fazem chá. Eles têm. Eles fazem chá frequentemente. E tem um negócio de quando você faz chá pra uma pessoa, às vezes você tipo faz chá pra um grupo de pessoas, né? É uma coisa bem British mesmo você fazer isso. Então It's você vai time lá e for a faz. 3 o'clock tea, darling. Ah, é o dia inteiro. Mas aí você tem as gradações. O negócio é você aprender como que seria o chá do seu colega, né? Porque eles tomam chá preto, né? Com o Earl Grey, né? E eles colocam com leite, né? E a gradação de leite varia de pessoa por pessoa. E aí você tem as diversas escalas, você tem que aprender do seu colega qual o jeito que ele gosta do chá dele, assim. E- Mas é o dia inteiro, eles ficam tomando chá. Essa é uma das matérias do trabalho, então, as matérias da faculdade que tem por aí. Quase isso. Quase isso. Tem várias coisas que são divertidinhas, assim. Os ingleses são divertidos, eu acho, em certos aspectos. E acho que uma das coisas que, se vocês um dia considerarem trabalhar fora, e uma das coisas que eu acho que é atrativa de vir para cá, por exemplo, é que eles têm bastante noção, eles têm bastante noção dos limites dos trabalhadores, mais ou menos assim. Tipo, dar um exemplo maior. Tipo, você tem uma cultura mais ou menos americana de tentar extrair o máximo possível do trabalhador e blá blá blá. Aqui eles têm uma coisa de que, tipo, você tem o seu trabalho, mas você tem um limite para isso, né? Tipo, eles não incentivam você a se matar e de trabalhar assim, de certa forma. Assim, em várias pequenas empresas, assim, né? Eu estou trabalhando numa startup agora, tá um pouco diferente, assim, mas eu acho que a maior parte das empresas tem um limite, assim, né? E eu acho que eles têm um jeito humanizado de pensar no trabalho, que eu acho que é uma coisa legal, assim, se algum dia vocês considerarem, seria um bom aprendizado. Se vocês quiserem vir para o exterior, alguma coisa, acho que aqui seria um lugar para vocês considerarem. Acho que aqui, Holanda também, ou os países escandinavos, tipo Suécia. Eu trabalhei numa empresa que tinha escritório na Suécia também. Os suecos são muito bons, eles são bem divertidos. Enfim, tirando o frio, é um bom lugar também para considerar essas coisas. Enfim, fica aí a dica. Fica aí a dica, mas obviamente que os britânicos são melhores, né? Mas acho que uma coisa boa aqui é que, de fato, acaba sendo um hub mesmo, né? Então, você acaba conhecendo bastante gente. Tipo, você tá no metrô de Londres, a última coisa que você vai ouvir é inglês, assim, né? Obviamente que agora não, né? Por causa da pandemia, mas normalmente, tipo, você vai ouvir várias coisas de várias nacionalidades diferentes. E você acaba trabalhando com pessoas de várias nacionalidades, né? E é divertido, isso é uma coisa que é bem divertida, assim, tipo, trabalhar com indiano, eu, o meu, eu trabalho com uma pessoa da Malásia, tem dois britânicos, tem um romeno, tem, tem um polonês, ah, acho que aqui no trabalho dos que são mais próximos, eu já trabalhei com italiano, já trabalhei com francês, tipo, é diferente, assim, é legal, assim, eu acho que nesse sentido é um bom aprendizado, assim, de ser cultural, assim, de ver diferentes pessoas, assim. Mas, enfim. Assim, para um calouro, né, que tá entrando agora na faculdade, qual conselho, recomendação tu dá para assim, pra esses calouros? Ah, bem, aproveita a faculdade. Acho que é o último momento antes de. Eu acho que, tipo, tem essa coisa de. Obviamente, vocês têm que passar nas matérias e tudo mais. Eu vou dar um. Tipo, eu acho que
como o curso ele é muito amplo, acho que vocês têm que levar a sério as coisas que você gostam e tentar achar um jeito de também aproveitar um pouco a faculdade e o momento que vocês têm. Depois que vocês começarem a trabalhar, tipo, vira uma espiral de outras coisas que é um pouco mais complicadas, assim. Vai ser muito mais difícil de vocês conhecer pessoas, vai ser muito mais difícil vocês terem momento de que nem é de sair e ficar mais de boa, assim, né? Sei lá. Acho que teria que saber dosar mesmo as coisas, assim. E eu acho que são muitas matérias, assim. Acho que não precisa. Acho que os professores vão ficar bem bravos comigo se eles verem esse vídeo. Pode mandar bala, vou mandar isso pro Felipe, pro Hector, pra todo mundo. No próximo dia, no Jornal da UFSC, um ex-aluno é procurado internacionalmente. Mas eu acho que tem que. Eu acho que eu vou. Eu acho que isso daí é uma experiência minha mesmo. Eu acho que eu levei muito a sério muitas coisas assim durante o curso que talvez eu não precisasse ter levado tanto a sério assim. Eu acho que como ele é muito amplo, tem coisas que meio que eu já tinha decidido que eu não ia trabalhar tanto assim. E, enfim, acho que tem que ter um tempo de aproveitar também junto com com as outras pessoas. E se vocês conseguirem, tipo, fazer alguma coisa que é parecida com estágio em empresa, eu acho que eu considero que é uma boa coisa, assim, porque dá um... É diferente você fazer um estágio de você fazer um laboratório, né? E se vocês puderem ter esse aprendizado um pouquinho antes, tipo, quando vocês vão conseguir emprego, o primeiro passo é sempre o mais difícil. E se vocês derem um passo de ter um estágio de uma empresa fora, talvez é um pouco mais fácil depois para vocês. Então, para mim foi assim, tipo, como eu comecei a trabalhar já logo no meio da faculdade, tipo, eu nunca fiquei desempregado assim. Teve vários amigos e vários colegas da faculdade que eles demoraram um tempão até conseguirem alguma coisa. E é um período que é meio chato, na verdade, depois tipo, você já estudou bastante, ainda tem esse período. Teve pessoas que pararam mesmo, né? E começaram a estudar para concurso e tudo mais, né? Mas enfim. Mas é que também vai depender muito se vocês vão querer ir para a área técnica mesmo, né? Se vocês quiserem ir para consultoria, vocês vão ter que estudar coisa específica para passar nesses trainees, né? Enfim, não dei um bom Ah, que a conselho. gente, Ficou que a muito gente foi. genérico. Não, é bom. A gente faz 5 anos de faculdade pra ser um ótimo Uber. Como é que é? Ó, se você encostar ali na parte de trás do banco, tem um dispenser automático de balinha. Eu acho que tem bastante coisa. Acho que com o- enfim, com a faculdade vocês conseguem. Talvez seja um pouco mais difícil o começo, mas enfim, primeiro vocês têm que ver se vocês vão gostar do curso. E eu acho que é ok. Eu acho que teve algumas pessoas que eu vi no curso que eles começaram e eles foram até mais ou menos, ficaram tipo 2 anos tentando. E aí é que tá, os 2 primeiros anos não tem nada a ver com o resto do curso. Isso é uma, As memórias voltando lentamente. eu compliquei para vocês, na verdade. Tipo, aguenta os 2 primeiros anos, porque depois vocês vão começar a entender o que vai acontecer. Eu acho que esse é um bom conselho. Aguenta, tipo, não tem nada a ver, um monte de matéria que não tem nada a ver, mas quando vocês começarem a fazer sinais elementados, redes industriais, tem várias matérias que são divertidas. E aí vocês vão ver se vocês vão gostar mais do curso ou não. Tipo, vocês não vão conseguir saber, tipo, vendo sinais, tem sinais digitais, né? Sei lá, na primeira fase, alguma coisa assim. É, não sei se vocês ainda têm essas coisas, mas enfim. É isso. Ok, muito obrigado pela presença, pela ótima entrevista, pela participação. Agradecemos as histórias
digamos assim, pontos importantes que a gente vai destacar aqui. Mais uma vez, gostaria de agradecer ter se disponibilizado, participado da entrevista do Projeto Alumni. Realmente é uma coisa que para muita gente falta ter esse contato de entender o que que é o trabalho e o que que é a faculdade. Você não vai chegar, sentar e vai chegar um cara, ó, resolve essa matriz, resolve isso aqui. Tu vai estar ali e ele diz, ó, cara, eu quero fazer esse produto, ele não tá desgrudando da parede, resolve aqui, por favor. Né? É bem isso mesmo. Né? Tem que meio que descobrir, como tu disse antes, descobrir na prática. Só que isso aqui já dá aquele, como é que é, o insight pra você ter uma noção de que você não vai ter noção. É, eu acho que vai ter algumas matérias que vai ser um pouco mais correlatas, mas tem várias coisas que infelizmente vai passar para trás. Por isso que tem que ter um pouco de dar uma respirada aí no meio do curso para, tipo, não é todo mundo que vai ficar mexendo com matriz toda hora ou que vai ficar, sei lá, tentando achar os polos e zás, entendeu? Então tem que dar um passo atrás. E se gostar, e tem matéria que faz só se, enfim, às vezes eu estudava porque era divertido mesmo. Circuitos é uma matéria divertida, mas eu também nunca trabalhei com isso, na verdade. Mas, enfim. Hum. Então vamos fazer assim, eu gostaria de encerrar essa entrevista, que aqui a gente já pegou os pontos necessários. Só gostaria de lembrar que produção não é engenharia. Que eu ia falar do da mecânica, mas isso não pode. Esse aí vai dar problema. Aí, ó, o cara já sabe qual que é. Ele já sabe qual que é. Não vou falar. Provavelmente vai estar em algum canto aí uma mensagem subliminar. Mas assim, realmente, obrigado pela participação. É uma experiência incrível, só tenho a agradecer. E é isso. Agradeço vocês. Muito obrigado. Muito Eu obrigado. agradeço vocês o contato. É legal. Legal conversar. Certinho, então. Qualquer coisa, vocês têm meu LinkedIn, se vocês quiserem mandar alguma coisa, pode conversar e assim, Uhum. pra frente. Daqui a 4 anos a gente conversa de novo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante. Vitor, Oi, tu botou pra gravar, né? botei, claro que Graças botei. a Deus. Claro que Porque eu botei. tive uma memória assim, meu, cara. Eu lembro que a gente ficou, sei lá, a gente tava fazendo, era uma sessão de RPG que a gente tava jogando junto ao mesmo tempo. Cara, ficamos umas 5, 6 horas jogando. A sessão mais engraçada que tu vai ver na tua vida. O negócio. Cara, a gente rachou o bico tanto, chegamos a ficar sem ar, sincronamente. Aí a gente foi lá, a gente. Ô, Enzo, me diz. Ô, cara, esse vídeo vai ficar muito bom. Ele. Era pra gravar? 6 horas. Nossa. Não, mas gravei. Foi todas as perguntas, né? Pelo amor de Deus. Acho que foi, cara. Acho que foi. João? É que tem essas 10 perguntas padrão que tem que estar ali. Aí, tomara que nem eu, nem ninguém não tenha dado interferência na hora de fazer a pergunta, que aqui ele tava com um pequeno delay, tanto que no início eu caí da reunião. Aí a partir dali ficou com um pequeno delay, por isso eu demorei um pouquinho mais pra fazer as perguntas. Aí eu meio que comecei a falar no meio, eu não sabia se já tinha terminado, eu fui meio que no risco. Sim. Tem uma pergunta ali, eu não sei se eu falei, qual a área da automação você acha mais promissora? Isso. Acho que acredito que faltaram algumas perguntas autorais, né? Deixa eu ver. Seria. É que aquelas que eu tinha pego, pra mim, eu meti ali. É porque eu senti que tu respondeu algumas outras perguntas sem que a gente tenha perguntado elas. Algumas acabaram completando outras. Então. Tudo bem. Mas qualquer coisa também a gente fala, o professor caiu ali, parou de gravar no meio, desculpa aí. O cara foi no banheiro, aí a gente esqueceu. Como é que tá? Uma pergunta agora. Uhum. Como é que tá funcionando isso daí? Os professores? Faz parte da matéria? Vocês irem atrás e conversar? Ou no caso, a gente tem algumas matérias padrão, que é cálculo ou pré-cálculo, né? Física, desenho técnico, geometria analítica. Aí uma delas é a introdução à engenharia de controle e automação, a IECA. Aí dentro da IECA a gente tem o trabalho semestral. A gente tem o trabalho semestral e também o projeto da Alumni. É porque, se eu não me engano, esse projeto da Alumni está substituindo algo que a gente teria presencialmente.
como a gente Que a não gente pode iria numa ter- empresa, teria uma interação diferente. Ah, vocês iam numa empresa, pode crer. Isso. Vocês ainda fazem Lego, né, na primeira fase. Nem sei, a gente tá mexendo Putz, só no nada. Tinkercad, a gente tá É. tudo online. A Nossa, gente ainda nem pisou na UFSC. Por conta do EAD a gente não tem nem ideia, né? Ele falou. A gente ainda não mandou mecânica tomar no cu. Que isso? Finalmente pude dizer isso. Ele sabe o que eu tô Poxa. falando. Ele Não. sabe o que eu tô falando. Putz. Que Vai agressividade. dar Nossa, tudo vocês aí começaram pras tudo próximas fases. remoto. Sim, sim. Meu, pensa, o primeiro